Bom dia, nós vamos trabalhar hoje, vamos falar hoje sobre topografia. É a nossa primeira aula de topografia do curso de agroecologia, né? E, a princípio, nós vamos ver alguns conceitos, algumas definições sobre a topografia, né? Então, a topografia, ela não é somente uma disciplina, mas ela é uma área de trabalho, é um campo de trabalho e também é uma profissão. Então, existem profissionais que são denominados topógrafos ou agrimensores, né? Então, existem duas conceituações, dois títulos para o profissional que trabalha nessa área. Mas o que é a topografia, né? A topografia, começando pela palavra topografia, né? Pelo significado, topos se refere a lugar, né? A uma localização. E grafem é a grafia, ou descrição, né, daquele lugar. Então, topografia seria a descrição de um lugar, ou descrição de um local, né? Quando nós falamos local, nós estamos falando da superfície terrestre, a um local específico do relevo terrestre. Existe uma outra área profissional, que é a geodésia, né? Eu não coloquei aqui, não vou entrar nesse aspecto, mas a geodésia, ela também estuda os aspectos do relevo terrestre, ela também procura descrever a superfície terrestre. Só que a geodésia trabalha com grandes extensões de área, como por exemplo, a unidade da federação, um estado, um país, um continente, né? Então, a geodésia, o foco dela é fazer o estudo e a descrição de grandes extensões de área. A topografia, não. A topografia se restringe a pequenas extensões de área. E ela tem mais uma finalidade econômica, né? Que nós vamos ver mais adiante, né? A topografia, ela se divide em alguns ramos, né? De forma simplificada, nós colocamos aí. Podemos dividir a topografia em dois ramos, a topometria e a topologia, né? Então, são dois ramos básicos da topografia, né? Vocês estão me escutando, né? Porque às vezes eu estou falando aqui, o microfone está desligado. Estamos ouvindo, sim. Estão, né? Dá para escutar, dá para escutar. O ramo que nós vamos estudar é justamente o ramo da topometria, que por sua vez se subdivide em planimetria e altimetria. E o ramo da topologia não vai ser foco dos nossos estudos. Vamos apenas citar aqui. Então, a topometria, né? Se nós formos ver também no significado da palavra, ela é uma palavra composta, né? Topo, como já vimos, se refere a lugar, né? Uma localização do relevo terrestre. Metria seria as relações métricas desse lugar, ou as medidas, né? Nós podemos necessitar fazer medidas planas, horizontais, ou medidas verticais, né? Naquele terreno, né? Vamos dizer assim, que seja um terreno. Então, como eu falei, a topometria se divide em dois ramos, planimetria e altimetria. A planimetria, aqui o termo plane, né, de plano, né? Na planimetria se determina as distâncias e os ângulos horizontais da superfície terrestre, daquele pedaço, daquele recorte, né? Vamos dizer assim, da superfície terrestre. E a altimetria, ela foca na determinação de distâncias e ângulos verticais, também daquela área, né? Da superfície terrestre. Quando a gente fala área da superfície terrestre, no caso da topografia, pode ser uma fazenda, pode ser uma estrada, um sítio,
uma obra de construção, de engenharia, uma ponte, um viaduto, enfim. A topografia tem várias aplicações que nós vamos ver logo em seguida, né? Vamos. O outro ramo da topografia, vamos apenas citar, não é foco dos nossos estudos, é a topologia. A topologia já é algo mais avançado, é algo mais recente. A topografia em si, ela é antiga, né? Desde sempre, o homem, quando começou a se estabelecer, a deixar de ser nômade e ser sedentário, ele passou a ter a necessidade de determinar o seu espaço, né? Aonde, digamos, aquela tribo, ela tinha uma área de domínio. Então, ela precisava, de alguma forma, representar qual a sua área, né? E onde estavam as coisas, onde estava o local de caçar, o local de pescar, o local de obter determinadas matérias-primas, né? Então, o homem sempre precisou representar isso de alguma forma, né? E isso foi evoluindo muito e, ultimamente, surgiu esse ramo da topologia devido aos recursos digitais, né? Então, a informática trouxe esses recursos digitais que permitiram representar o formato do relevo, né? De uma forma em 3 dimensões. Então, a topologia se volta para essa representação do formato do relevo, né? Então, algo mais avançado e que é muito útil, por exemplo, para as gestões municipais, como organizar a ocupação do relevo numa cidade, né? E também para o estudo de bacias hidrográficas. Então, em algumas áreas, a topologia é bastante útil, mas não é foco da nossa disciplina. Certo. E o que é que a topografia faz realmente? Em que ela é utilizada? Em que áreas, em que atividades, objetivamente, a topografia é utilizada? Como eu falei, a topografia ela tem uma finalidade muito econômica. O foco dela realmente é dar suporte às outras atividades econômicas. Então, a topografia ela tem um leque muito grande de aplicações. Inclusive, é uma área profissional muito interessante para quem está pensando ainda em que é que eu vou trabalhar, o que é que eu vou estudar, que área que eu vou me desenvolver. A topografia é um ramo muito interessante, uma boa fonte de emprego, né? Então, eu acho que tem bastante trabalho para quem for escolher esse ramo da topografia, né? Mas a topografia, ela faz o levantamento topográfico. Então, o trabalho de campo, o primeiro momento da topografia é realizar o levantamento topográfico, que é o estudo de uma área da superfície terrestre. E nesse levantamento, realiza-se medições de ângulos. Esses ângulos podem ser horizontais e verticais. Se mede distâncias, né? E os desníveis, né? Então, podemos, de uma forma bem simplificada, tá? Então, ângulos, no caso aqui, nós temos esse exemplo, né? Aqui essa figura, um teodolito, né? Representa o teodolito, essa figura amarela, e aqui duas balizas. E aqui eu tenho pontos num terreno. Então, aqui é um pedaço do terreno, uma fatia de um terreno, e no terreno eu tenho esses pontos, que nós vamos ver mais adiante, os pontos topográficos. Esses pontos é o profissional que determina, né? Quais os pontos que serão medidos, né? Então, eu tenho uma baliza em cada ponto e eu quero saber qual a distância entre o aparelho e a baliza. Então, eu posso determinar essa distância. Tanto uma baliza que está no ponto como a outra. Então, tenho aqui duas distâncias. E qual é o ângulo entre esses alinhamentos? Então, essa linha tracejada aqui, eu tenho um alinhamento. Vamos ver isso também mais adiante, né? Então, eu posso medir tanto as distâncias como os ângulos.
entre pontos no terreno. Eu posso medir também o desnível. Então, eu tenho aqui duas pessoas segurando duas balizas, cada uma com uma baliza, né? A baliza é um instrumento muito útil na topografia, vamos falar sobre ela mais adiante. Duas pessoas segurando uma baliza cada uma, e aqui eu posso medir a distância horizontal entre essas duas balizas ou esses dois pontos. Eu posso medir a distância inclinada, né? E eu posso medir o desnível, que é essa diferença de altura, né? Se você observar, eu tenho aqui um triângulo, né? Formou-se um triângulo. Então, na topografia, se utiliza muito os triângulos. Então, aqui eu tenho os lados, os três lados do triângulo, né? Então, vamos utilizar bastante o triângulo. E no segundo momento, o trabalho topográfico vai me produzir uma planta topográfica. Então, primeiro eu faço o levantamento topográfico, que é um trabalho de campo, medições em campo, e depois eu tenho que representar isso em um meio, que atualmente se faz isso nos meios digitais, né? Amplamente. Mas eu posso representar isso no papel, manualmente, ou imprimir com uma impressora, ou enviar o arquivo digital, né? Mas o objeto final é uma planta topográfica, né? Para representar o levantamento topográfico. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, de uma planta topográfica. Esse desenho, e aqui eu tenho algumas informações, né? Aqui eu tenho as coordenadas, né? Então, essas linhas aqui, esse quadriculado, representa justamente as linhas da latitude e da longitude. Então, é muito importante ter as coordenadas do local. Hoje em dia, para fins de documentação junto ao INCRA, dos terrenos rurais, é exigido o georreferenciamento do terreno. Então, eu tenho que indicar quais são as coordenadas dos pontos que foram medidos no terreno. Então, eu preciso... Aí, para isso, utiliza-se o aparelho de GPS. Eu tenho também aqui a orientação. Essa rosa dos ventos aqui, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, me dá a orientação indicando o norte. Então, sabendo do norte, eu tenho os outros pontos cardeais, né? O sul, o leste, o oeste e os pontos colaterais, né? E eu também tenho esse esquema aqui, né? Representação dos aspectos do terreno, né? Então, que são legendas, né? Então, eu tenho legendas para representar um rio. Então, aqui eu tenho um curso d'água, né? Demonstra aqui um rio, um riacho, um curso d'água que passa por dentro da propriedade. Nas margens desse rio, eu tenho representado que tem uma floresta, uma mata nativa. Então, está indicando que ele tem uma mata ciliar. Eu tenho aqui áreas de plantio, áreas de pastagens, eu tenho benfeitorias, tenho um lago, aqui tem uma estrada. Enfim, do levantamento topográfico, pode ser, dependendo do que a pessoa contratou, né? Então, qual a finalidade do levantamento topográfico, né? Foi contratado com que objetivo, né? Você vai fazer o levantamento de acordo com o que você foi contratado. Mas eu posso representar tudo isso aqui na planta topográfica, né? E aqui ao lado uma legenda com informações, né? Com as informações de quem fez o serviço, o endereço, quem é o proprietário, o que significa essa legenda. Então, essas legendas aqui estão representadas aqui nesse espaço. Aqui eu tenho uma planta de localização nesse terreno em relação a outros terrenos, onde é que ele está localizado, em relação às estradas, né? Então, enfim, várias informações importantes.
E para que se utiliza a topografia? Quais são as suas aplicações? Em que áreas da economia a topografia, digamos, presta serviço, né? Ela presta serviço para que áreas, né? Diversas áreas. Por exemplo, projetos de estradas. Então, toda construção de estrada ou manutenção de estrada é necessário se fazer previamente o levantamento topográfico. Então, aqui tem dois homens fazendo aqui a medição de uma estrada. Obras de engenharia, como pontes, viadutos, túneis, portos, aeroportos. Então, todas essas obras de engenharia necessitam do levantamento topográfico e do acompanhamento do topógrafo. Então, a topografia ela entra do começo ao fim. No começo, no projeto da obra, precisa do levantamento, e durante a execução da obra, o engenheiro, o topógrafo, o agrimensor, tem que fazer o acompanhamento topográfico da construção, né? Da obra, né? Serviço de terraplenagem, também medindo a área que vai ser terraplenada e calculando os volumes de terra que vão ser necessários, os níveis, se está alcançando os níveis desejados. Então, é necessário o serviço topográfico. Obras, projetos de irrigação e de drenagem também necessitam dos serviços topográficos, né? Principalmente a irrigação por gravidade. Esse é o que mais necessita do levantamento topográfico. Obras em geral. Então, aqui, aí no caso, obras urbanas ou em qualquer espaço, também necessita do topógrafo, para localizar bem a obra e para fazer o acompanhamento dos serviços. E na agricultura e na pecuária, a topografia também está presente. Primeiro, para a medição das propriedades, das fazendas, né? Então, para se obter a documentação daquela fazenda, é necessário o levantamento topográfico. E no caso de, por exemplo, você está vendo nessa imagem, uma área cultivada, um campo cultivado com curvas de nível, que nós vamos ver um pouco sobre isso nessa disciplina, e estradas. Então, para que o cultivo se dê com o controle da erosão, é necessário que essas curvas de nível sejam bem localizadas e as estradas também, para evitar problemas de erosão do terreno, né? Do solo, né? E a mineração. A mineração também se utiliza muito da topografia. Escavações, volume de terra que vai ser escavado, a localização, o acompanhamento dos taludes das encostas, né? Porque como tem muita escavação, pode ter deslizamento de encostas. Então, para acompanhar esses taludes, o serviço topográfico é necessário. Então, vocês veem que a topografia é uma área que tem uma ampla aplicação, não se restringe à atividade rural, ela é bastante ampla, né? Então, se você for trabalhar com topografia, você pode prestar serviço para diversas atividades, né? É uma área muito boa que eu acho que tem bastante campo de trabalho.